Glória ao Todo-Poderoso, Bechem, Yeshua, Hamashia, bendito é o nosso Mashia, bendito é aquele que vive, que reina para todos sempre. Glorificado seja o seu unigênito, o seu Filho amado, a qual ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Por méritos nossos jamais alcançaríamos algo do Eterno. Porém, nós temos um intercessor, um mediador entre Elohim e os homens, que é o seu Filho amado, Yahushua Hamashia. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Yosef, e nós temos visto muitas qualidades em Yosef. Yosef, dentre muitas qualidades, ele era confiável. E a pergunta que eu quero fazer para você, na verdade eu quero que você faça para você. Diga para você mesmo: será que eu sou confiável? Será que eu sou confiável? Nós já vimos que Yosef chegou no Egito e ele foi comprado por um homem chamado Potifar. Esse homem, ele era um eunuco. E como já sabemos, todo eunuco, ele é castrado. O faraó jamais colocaria dentro do palácio um homem que poderia oferecer risco para ele em seu harém. Porque todo rei, todo governador, todo faraó, ele tinha várias mulheres, concubinas, olha só. E se uma daquelas o traísse, isso significaria que ele não era viril o bastante, ou homem o bastante para governar o Egito. Ela seria morta e ele seria deposto do seu cargo. Então nenhum faraó iria correr o risco. Potifar, ele era um oficial da guarda. Ele guardava o que lá dentro? As suas mulheres, as mulheres do faraó. Para ele ser eunuco, ele ficaria muito rico. Ele teria um período de tempo, nós vamos ver isso, ele teria um período de tempo para ter filhos, e depois que ele tivesse filhos, que seria períodos de 7 em 7 anos, depois que ele tivesse filhos, então ele seria castrado. Ele seria castrado, e no Egito havia costumes diferente do costume do povo do Eterno. Muitas coisas eram feitas à vista grossa. Como nós já vimos, Yosef era muito bonito. Ele era uma pessoa de boa aparência. Ele era uma pessoa jovem, formoso. E não tem nada de errado nisso. Porque há pessoas que não têm aparência nenhuma e são pessoas infiéis, são pessoas não confiáveis. E Yosef foi colocado como senhor de Potifar, e ele governava toda a casa de Potifar. Olha o que está escrito aqui no capítulo 39, versículo 7. Com o passar do tempo, um dia a mulher do seu senhor, de Potifar, pôs os olhos em Yosef. Vamos dizer assim, o marido dela era castrado, mas ela tinha liberdade para fazer alguma malandragem, vamos dizer assim. E Potifar, ele fazia vista grossa. Ele sabia que ela andava aprontando, mas Potifar fazia vista grossa.
por ele não ter mais vigor nenhum, o importante era ele manter o status. O que ela fazia dentro da casa dela, ele não se importava. Ele não queria saber. Ele só se preocupava com o que ele ia comer. Mas ele não queria saber se ela traía ele ou não. Ele não estava preocupado com isso. Olha só. Então é aquela questão de todo mundo saber da situação, mas ninguém fala nada. Acontece muito isso. Olha o que está escrito mais. Com o passar do tempo, um dia a mulher do seu senhor, de Potifar, pôs os olhos em Yosef e disse: durma comigo. Ela era acostumada a dormir com os homens que trabalhavam na casa de Potifar. Nós vamos ver isso. Mas ele se recusou, dizendo: a mulher do seu senhor, de seu senhor, dizendo a mulher de seu senhor: veja, por ser meu senhor, ele não soube o que ocorre em sua casa. Ela andava aprontando um pouquinho. Tinha uns homens ali que ficavam na casa. Quando ela estava meio afobada, ela ia lá e aliviava o afobamento, se é que você me entende. E ela viu Yosef não deu em cima dela, qualquer homem, para ter até mesmo moral com o chefe, porque Potifar não se importava com isso. Potifar não estava nem aí para isso. Então, se eles tivessem, vamos dizer assim, moral com ela, eles estavam garantidos. Tinha homens lá dentro da casa de Potifar, pessoas embaixo da autoridade de Yosef, e que Potifar sabia que a esposa dele aprontava, porém, ele não se importava com isso. Se não saísse escândalo, tudo bem. As pessoas sabiam, mas ninguém falava nada, porque ele era castrado, ele já não tinha vigor nenhuma nessa área sexual. Olha só, Yosef diz: ele não sabe o que ocorre em sua casa. Por ele ter colocado tudo nas mãos de Yosef, ele não sabia, entre aspas, né? Pois todos os seus bens sobre meus cuidados. O que Potifar fez? Colocou todos os seus bens sobre os cuidados de Yosef, porque Potifar confiava em Yosef. Como eu disse, pergunta a você mesmo: você é confiável? Você teria resistido? Ela era uma mulher jovem ainda, uma mulher de 30 anos, podemos dizer assim. Ela era uma mulher bonita. Você é confiável? Isso não só nessas áreas, mas quando o teu patrão sai da empresa, você é confiável? Quando ninguém está olhando para você, você é confiável? José era. Yosef era confiável. Olha o que está escrito mais: nesta casa sou igual a ele. Ele não me negou nada, com exceção de você, pois você é a sua mulher. Ou seja, o Potifar não falou nada para ele, não proibiu ele de tocar na esposa, porém ele tinha esse respeito. Como eu sempre digo, respeito e educação cabem em qualquer lugar, né? Respeito e educação cabem em qualquer lugar. Há coisas que ninguém precisa falar nada para a gente, porém nós temos que ter um senso
para se tocar que muitas vezes tem coisa que não é cabível. Olha só. Então, Yosef tinha esse senso. E ele disse mais. O temor dele não era a respeito de Potifar, porque Potifar não se importava com isso. O temor dele era com o Eterno, porque quem teme o Eterno não vai fazer coisa errada. Quem teme o Eterno não vai cair em ciladas. Olha só o que está escrito mais aqui. Então como poderia eu, Yosef falando, então como poderia eu fazer uma coisa ímpia dessa e pecar contra Elohim? Olha só, o temor, por isso que a palavra do Eterno fala, o temor de Elohim é o princípio da sabedoria. Tem pessoa que não tem temor a nada, tem pessoa que não teme a nada, ela vai fazendo a torta, diria, depois eu peço perdão. Mas Yosef era confiável e ele tinha temor ao Eterno. Yosef era uma pessoa que não queria transgredir o que o Eterno dizia. Ele havia aprendido a palavra com Jacó, que Jacó havia aprendido com Isaac. Isaac havia aprendido com Abraão. Não existia a Torá escrita na época, mas existia a Torá falada. E um dos mandamentos do Eterno é não adulterarás. Tanto no sentido sexual, quanto no sentido de mudar o original de alguma coisa. Não adulterarás. Eu não devo adulterar uma cerca. Eu não devo adulterar um lugar, um objeto. Eu não devo adulterar a palavra do Eterno, modificar a palavra do Eterno, e não devo adulterar também no sentido sexualmente. O adultério é uma porta aberta para demônio na vida das pessoas. E as pessoas pensam que não tem problema. Muitas pessoas acham que depois eu cometo tudo de errado, aí eu peço perdão para Deus, Deus me perdoar, eu já estou perdoado e pronto. Não é assim. Para haver perdão tem que haver arrependimento. E para haver arrependimento, tem que haver, ou seja, para haver arrependimento, tem que haver uma disposição, uma liberação. Eu tenho que reconhecer o meu pecado, para que haja perdão sobre ele. Mas enquanto eu, já pedi perdão, está tudo certo, não foi perdoado não, isso é carne. Yosef sabia que ele não deveria adulterar. Yosef sabia, diferentemente de muitas pessoas, até mesmo líderes religiosos, que troca de mulher como se trocasse de roupa, e continua em cima dos tablados, atrás dos púlpitos, como se nada tivesse acontecido. Olha o que está escrito mais aqui. No entanto, ela continuou a pressioná-lo, dia após dia. Mesmo assim, ele não deu ouvido a ela. Ele era tentado constantemente. Ele era tentado constantemente. Ela achou assim, ele será um troféu, que os outros homens da casa, ela estalava o dedo, eles iam lá. Mas Yosef não. Yosef, ele tinha temor ao Eterno.
Ele respeitava o Eterno. Ele sabia que aquilo era um ato ímpio. Impiedade é quando a pessoa sabe que algo é errado e pratica. O leigo, ele não sabe que algo é errado, por isso ele faz o que é errado. Mas o ímpio, ele conhece o que é certo, porém ele pratica o erro. O ímpio não é aquela pessoa que está lá fora, que não conhece nada da Bíblia, não. O ímpio é aquele que está dentro das congregações, dentro das igrejas. Deus vai entender, os tempos estão mudados. Mas o Eterno disse: eu sou o Elohim, não mudo. Eu sou Adonai, não mudo. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. E a palavra dele continua sendo a mesma. Olha aqui. Yosef recusou-se a dormir com ela, e até mesmo a estar com ela, para ele não ser tentado. Ele recusou estar com ela. A situação se tornou uma situação constrangedora. A situação se tornou uma situação insustentável. Porque ele, por ser um jovem, claro que ele admirava, ele achava ela bonita. Ele achava ela bonita. Ela era uma mulher bonita. E ele era um jovem, na puberdade, com seus hormônios lá em cima. Ele era um jovem. Tem coisas que nós temos que evitar. Se você está sendo tentado em algum lugar, se afasta daquilo ali. Não deis lugar ao maligno. Fugir da aparência do mal. Se você tem problema com bebidas, se afasta dos bares. Se você tem problema com prostituição, evita estar em lugares onde o diabo possa tentar você. E Yosef, ele fez o quê? Ele começou a se afastar dela, porque a situação ficou insustentável. Ela olhava para ele, ela era charmosa, e ele começou a evitar estar com ela sozinho em algum lugar. Olha o que está escrito mais. Contudo, certo dia, quando ele se dirigiu à casa para fazer o seu trabalho, e nenhum dos homens que vivia na casa estava ali. É estranho, né? A casa de um eunuco, um homem que não tem relação sexual com a esposa, está cheia de homens. É estranho, né? É que ela já vivia, que nem diz o ditado, né? A mulher de Potifar vivia na patifaria. É verdade. A mulher de Potifar vivia na patifaria. Ela vivia ela dava o seu jeitinho de aprontar, e todo mundo sabia, Potifar sabia, só não tinha prova, não queria saber também. Ele deixou tudo na mão de Yosef, para dizer assim: não estou nem aí. E tinha homens lá, mas ela queria justamente quem? Yosef. Porque o diabo, ele quer destruir quem está em santidade. Aquele que já está em pecado, já está em pecado. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. O diabo não quer aquilo que está errado, não. Ele quer o que está certo. Ele quer corromper, ele quer destruir. Olha só, não havia nenhum homem ali. Ela o agarrou pela túnica e disse: durma comigo. Mas ele fugiu, deixando sua túnica em sua mão,
e conseguiu sair de lá. Olha só. Quando ela agarrou na túnica dele, ele largou a túnica e se mandou. Ele era confiável. Ele era alguém confiável. Ele era alguém que temia ao Eterno. O Eterno escolheu Yosef ao invés dos irmãos dele. Não foi por acaso, não. Porque o Eterno não tem acaso para o Eterno, não. O Eterno escolhe quem aquele é fiel a Ele. Ele disse: se vós chegardes a mim, também chegarei a vós. E Yosef tinha um procedimento que os irmãos não tinham. E mesmo Yosef no Egito, mesmo ele sendo assediado por essa senhora, ele não se corrompeu. Ele era confiável. Ele poderia usar a situação para poder tentar se promover ali dentro. Eu já vi gente fazer isso. Eu conheci um cidadão numa religião. Ele queria ser consagrado a diácono, não, a presbítero. Ele queria ser consagrado a presbítero. E ele com aquela lenga-lenga, ele é casado, e aí a esposa do líder do ministério ali e tal. Ele falou: vou garantir a minha consagração. E deu em cima da esposa do líder. Porém, ele não contava que ela ia contar para o marido dela. E esse cara foi expulso daquela igreja. Ele era diácono, queria ser consagrado a presbítero. Como a esposa do líder, como é uma pessoa sociável, como é uma pessoa pública, ela tratava todo mundo bem, conversava com todo mundo, e ele levou isso para o lado escuso, ele levou isso para o lado errado. Ele achou que ela estava interessada nele, e ele falou: eu vou garantir a minha consagração, na mente dele, né? Eu conheci esse cara, ele era casado, e ele foi e deu em cima da mulher. A mulher foi e contou para o marido. Ele foi expulso daquela religião. Você está entendendo? Yosef poderia querer se aproveitar de uma situação dessa para poder pegar e se promover ali dentro. Mas Yosef não se aproveitou disso. Na verdade, ele preferiu se prejudicar. Se ele dormisse com ela iria proteger ele teria um mérito ali dentro ali da casa de Potifar. Ela estaria protegendo ele, que ela gostava, ela queria se divertir com ele. Porém, ele não é assim. Aquele que é confiável, aquele que tem temor ao Eterno, evita a coisa errada, evita. Se preciso for, ele se prejudica, mas ele não apronta, porque ele sabe que o Eterno está cuidando dele. Yosef não se aproveitou daquela situação, mas ele foi fiel. Yosef era fiel, era confiável, era temente ao Eterno. Isso fazia com que o Eterno era com ele, pois tudo o que ele fazia como se ele estivesse fazendo pelo próprio Eterno. Por isso eu procuro trabalhar e fazer o meu melhor no serviço, porque eu faço para o Eterno, para dar exemplo para aqueles que estão ali comigo. Eu pergunto de novo, e eu quero que você pergunte para você: eu sou confiável? Na situação de José, na situação que José viveu, que Yosef viveu, você teria fugido? Falar, até papagaio fala.
Pergunta para você se você é confiável, se você é verdadeiro. Pergunta para você mesmo se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa que mantém a tua fidelidade aonde você está. Pergunta para você mesmo, porque José manteve-se fiel. Isso faz a diferença. Eu quero consagrar o copo com água, você que já tem aí o seu copo com água, e abençoar a tua vida, e dizer para você: trabalhe esse lado da confiança. Se preciso, fuja da aparência do mal. Se é algo que você não aguenta, fuja. Fuja. Só estava Yosef e ela, mas Yosef fugiu. Nós vamos continuar esse estudo depois. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, eu oro por todas as pessoas que muitas vezes, Pai, têm caído em fraquezas, têm cedido ao pecado. Eu oro, Pai, porque todo ser humano está sujeito à queda, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Ti. Então, Pai, ajuda esta pessoa. No nome de Yahushua HaMashiach, fortaleça esta pessoa que encontra-se fraca em determinadas situações, que tem sofrido, que tem sido humilhado por não ter cedido à tentação. Pai, fortaleça esta vida. Abençoa este homem, esta mulher, esta pessoa que tem enfrentado tentações e que muitas vezes, Pai, ela tem pensado em cair. Na carne dela, ela tem cedido à tentação, mas no espírito dela, Pai, ela tem se fortalecido em Ti. Então fortaleça. Eu te peço neste momento, toca nesta vida, abençoa esta criatura, Pai, que tem vício de jogo, que tem sofrido com vícios de drogas, do alcoolismo, do cigarro, vício da prostituição, vício da jogatina, vício da pornografia. Pai, liberta esta pessoa, fortaleça esta pessoa, para que ela venha se levantar, e que Tu venhas, Pai, a abençoá-la, que ela venha se arrepender, e que Tu venhas, ó Pai, e a perdoe, porque o cair é do homem, o levantar é de Ti. Todo ser humano está sujeito, como Davi também caiu no pecado, mas ele se arrependeu, ele reconheceu o erro, ele admitiu, e assim ele foi perdoado, Pai. Então perdoa também esta pessoa, que juntamente comigo ela está orando e dizendo: Pai, me perdoa, eu sei que eu fui fraca, eu sei que eu fui fraco, eu sei que eu caí, mas me levanta. E ela está pedindo a Ti, ela está dizendo: Pai, eu não sou digno de levantar o meu rosto para Ti, porque eu sou um miserável pecador. Perdoa esta pessoa, Pai, porque todos nós somos sujeitos ao erro, ao pecado, mas Tu és aquele que nos fortalece, e o temor do Senhor nos livra do mal. Pai querido e amado, eu declaro todos que estão me vendo abençoado, o doente curado, aquele que estava em necessidade, Pai, receba a provisão necessária, liberta o cativo e prospera o necessitado, para que o Teu nome seja glorificado, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba o fortalecimento, seja fortalecido, seja fortalecido. Levanta a sua cabeça, creia que o Eterno é contigo. O cair é do homem e o levantar é do Eterno. Mais à frente estaremos dando continuidade a esse estudo,
e nós vamos ver como vale a pena ser fiel. Vale a pena. Beba do copo com água. Receba a sua cura, sua libertação e o fortalecimento do Eterno na sua vida. Shalom! Shalom!